Social media, quem paga, presta atenção. Você tá colocando limites ou você tá ensinando o seu cliente a desrespeitar os seus processos e você? Olá, social media, eu sou a Letícia Ferraro, criadora do LF Lab. Aqui no LF Lab eu sempre vou te ajudar a se desenvolver como estrategista de conteúdo e transformar o jeito que você pensa e cria conteúdo para as redes sociais. A conversa de hoje é sobre colocar limite nos clientes, tá? Então a gente vai falar de processo, a gente vai falar de respeito, a gente vai falar de respeito para com o cliente e o cliente com a gente, né? Existe uma diferença muito grande da gente prestar um serviço excelente e a gente tornar a vida do cliente tão cômoda a ponto dele não levar a gente a sério e não respeitar os nossos processos, mesmo que do básico. Então a gente vai falar sobre isso hoje, porque esse é um tema que aparece em praticamente todas as mentorias que eu dou. Então, assim, todo mundo que me pede orientação acaba falando sobre esse tema em algum momento, então eu resolvi trazer pra cá. Primeiro, a gente tem que falar que a raiz do problema, né, que a gente tem com os clientes em sua maioria, não é culpa do cliente, é culpa nossa, né, em sua maioria. O cliente é muito difícil de lidar? Ou será que a gente está oferecendo um serviço para o cliente que não tem um padrão e que não tem uma estrutura definida? Então, por exemplo, problemas que você pode estar passando por aí do outro lado, né? O cliente perdeu o prazo da captação de conteúdo. Cliente não aprovou no prazo. Cliente pediu muita coisa que está fora do contrato. Cliente pediu, só mais um negocinho, por favor, só mais essa semana e na outra e na outra. E aí você, enquanto profissional, que não quer perder o cliente, fica flexibilizando, fica dando jeitinho, resolvendo. Você tá salvando o cliente sempre, independente da situação em que ele tenha se colocado. E toda vez que você faz isso, né, você tá treinando o seu cliente a acreditar que o prazo que você coloca é opcional, que a sua palavra não vale de fato. E aí é que entra a tese do episódio de hoje. Quem paga, presta atenção. Aqui eu tô falando sobre a gente criar um ambiente com regras para lidar com o cliente e faça com que ele entenda que existe um processo. E que se esse processo não for seguido, vai existir um custo porque vai existir mais trabalho. Então, vamos pegar um exemplo. Você tem uma captação de conteúdo marcada com aquele cliente, claro. Não é toda social media que oferece captação de conteúdo, mas eu quero dar esse exemplo. Você marcou o dia, você marcou o horário, você avisou com antecedência. Aí você chegou lá, o cliente está atrasado, ou ele remarcou, ou ele cancelou enquanto você estava no caminho, cancelou em cima da hora. Ou às vezes você chegou e, tipo assim, ele nem abriu o planejamento, ele não sabe nem o que vocês vão gravar. Às vezes é um restaurante, ele não sabe nem o que tem pra gravar, não mandou preparar os pratos, não separou nada. E aí você que tinha, sei lá, 3, 4 horas de captação, acaba passando um dia inteiro com um único cliente porque faltou você impor o limite junto com ele. E aí você, na sua cabeça, você fica, tipo, com uma crise, né? Meu Deus, meu cronograma, meu planejamento, o tempo que eu tô levando. E aí, meu Deus, o cliente cancelou, já desorganizou o meu planejamento do mês inteiro. Aí eu vou ter um trabalho dobrado, só que eu já tô aqui, eu já me organizei, ele que cancelou. Aí você fala com o cliente, tipo assim, cliente, você precisa entregar no prazo. Se você não manda no prazo, você vai me atrapalhar. Aí ele até concorda com você. Ele te pede desculpa, me perdoa aí, mas ele segue fazendo as coisas. Por quê? Porque doeu só em você, não doeu nele. Doeu só em você. Eu vou explicar até melhor, você vai entender, tá? Mas quando as coisas acontecem, né, saindo do padrão, existem consequências. A consequência, por exemplo, é, eu perdi o planejamento do mês, do meu cronograma de datas, vou ter que me reorganizar, vou ter que dar mais prazo para designer, vou ter que passar alguns conteúdos, mudar de data, vou ter que marcar outras captações, remarcar, né? Então é uma consequência que tá existindo só do seu lado, só que pro cliente não tá mudando nada. Então ele não vai mudar a atitude dele. Vamos pensar em outro exemplo. Você mandou um planejamento pro cliente aprovar e ele tem um prazo para fazer aquela aprovação. Se ele não fizer aquela aprovação, qual é a atitude que você toma? Porque em sua maioria é comprovado que você vai atrás dele, você vai mandar mensagem, você vai insistir, você vai explicar, você vai mandar de novo. E até aí tudo bem, só que quem fica pressionada é você. O cliente, ele só vai aprender que aprovar no prazo é importante quando houver consequência. Nesse caso de você ficar sempre resolvendo, tipo assim, ele aprovou de última hora, você continuou dando um jeito, ele só tá entendendo que é tudo opcional os prazos que você coloca. Todos os prazos são opcionais, né? O próximo conteúdo sai daqui 3 dias. Aí o cliente vai me responder, tinha até hoje pra me responder. Aí ele foi me responder semana que vem. Mas aí eu dei um jeito, aí eu fui fazendo outro conteúdo que não dependia dele, que não sei o quê. Gente, não existe isso, tá? Se não tem uma cláusula, não tem consequência e nunca vai existir o respeito da parte do cliente para com você entende? Você pode achar que o limite é só você falar bonitinho. Eu vou impor o limite, aí eu vou falar. Não, vou falar de forma firme. Só que não é só isso, gente.
É sobre você não flexibilizar, sabe? Limite não é você mandar um textão para o seu cliente, não. Limite é quando você tem uma estrutura que faça com que o cliente respeite o seu processo. Eu sei que eu tô enrolando para chegar no ponto da solução, mas confia em mim que vai dar certo. É que eu quero dar exemplos para você entrar bem dentro do contexto junto comigo. Mas eu quero deixar um mapa, né, de como que você faz para o cliente não engolir você ao longo das suas demandas ali e não te atrapalhar. Primeiro, você precisa ter datas fixas e essas datas precisam ser comunicadas para o cliente. Se você tem captação, essa captação tem uma data específica para acontecer. Se você tem um planejamento, ele tem data para ser entregue. Se precisa passar por aprovação, tem prazo para ser aprovado, tem tempo. Se tem alteração, tem uma janela de até que dia pode alterar, quantas vezes pode alterar. E tudo isso não é para ser só, tipo, conversado entre você e o cliente. Tem que estar em contrato. Datas, prazos. E se meu cliente atrasou a captação, vai para a próxima data de acordo com o meu calendário, não de acordo com o calendário dele. E os conteúdos do mês, Letícia, os que derem tempo de acordo com a minha próxima disponibilidade serão feitos. Os que não derem tempo vão ser jogados para frente, porque não foi minha culpa não ter recebido a aprovação, você entende? Ah, mas isso prejudica o cliente. Tá, e ele atrasar não prejudica você? Ah, atrasou a aprovação. O conteúdo de duas uma, ou o conteúdo entra no ar do jeito que tá, tipo assim, tu foi de aprovação final do conteúdo, tá? Ou o conteúdo sobe do jeito que tá, ou esse conteúdo simplesmente não vai ser postado se não for aprovado, que é o que eu faço isso, tá? Se não tá aprovado, eu não posto. Não aprovou, não vou postar. Ah, mas não. Eu aviso. Ó, o conteúdo está lá, além do Trello mandar as notificações, eu ainda aviso. Cliente precisa da sua aprovação para esse conteúdo, para ele ser programado. Se ele viu isso e ele não aprovou, você não vai se preocupar mais com a empresa do outro do que ele mesmo. Você não pode se preocupar mais com a empresa da pessoa do que ela mesma. Entendeu? Você vai, tipo assim, perder sua cabeça, seu final de semana, seu período de descanso, mas e o post que não saiu? E o cliente tá lá vivendo a vida dele belíssimo, nem aí pra você. Se ele se importasse tanto quanto, ele daria a atenção que você precisa pra prestar aquele serviço, que você depende dele pra aprovar. Então, se ele que é o dono não está ligando, quem é você para se importar mais do que ele com a empresa dele, você entende? Você define o que acontece, não o cliente. Você entendeu? Não é o cliente que vai virar e falar, ah, mas como assim você não postou? Eu quero agora. Não, existe um processo, quando perde prazo, existe um contrato, o que está incluso é isso aqui, dentro desses termos, dentro desses prazos. E aí a gente vai falar, inclusive, sobre demandas que não estão inclusas. Tem que definir no contrato um escopo bem claro. O que acontece caso tenha alguma demanda extra? Até essa quantidade aqui está inclusa no contrato. Passou dessa quantidade, não está inclusa no contrato. Então, o que eu faço a partir desse momento aqui? Se o cliente pediu alguma coisa que não está inclusa. Ou tipo, putz, ele pediu um conteúdo a mais e a gente já passou do máximo de conteúdo que poderia. Simples, a gente nunca vai deixar o cliente desamparado. A gente nunca vai deixar ele, tipo, pra lá. Não, cliente querido, nós já passamos, né, do limite de conteúdo que nós tínhamos para esse mês. Então, o que a gente pode fazer? Eu consigo fazer esse conteúdo para você no prazo tal. Vai vir esse valor a mais na próxima cobrança do mês que vem. E coloca ali qual é o valor que vai vir na cobrança do próximo mês. Mas, Letícia, que absurdo, o cliente vai ter que pagar. Que absurdo é você trabalhar de graça. Você concorda comigo? Isso sim é um absurdo. O resto é extremamente relevável. Canal e horário de atendimento. Outra coisa que precisa pôr limite, que precisa estar em contrato. Cliente mandou áudio 11 horas da noite. Mas, Letícia, meu cliente tá mandando muita mensagem. O problema não é ele mandar mensagem. Porque, sinceramente, gente, eu, Letícia, quando eu estou contratando o serviço, eu mando mensagens em horários totalmente aleatórios. Por quê? Porque eu falo pelo meu WhatsApp pessoal com essas pessoas. Muitas vezes, durante o dia, durante o horário de trabalho, eu não consigo dar tanta atenção quanto eu gostaria. Então eu mando áudio na hora que eu posso mandar. Eu não necessariamente estou esperando uma resposta. Mas ainda que o cliente esteja esperando uma resposta, você vai responder no outro dia. Letícia, como assim? Cliente mandou áudio para você 11 horas da noite. Vou até ser mais específica, tá? Cliente me mandou áudio 5 e 1, porque eu trabalho até mais ou menos 5 horas, né, hoje em dia. Mandou áudio 5 e 1, eu só respondo no dia seguinte, 9 e 1 da manhã. Mas como assim? Eu posso, às vezes, olhar, posso, às vezes, ver. A minha confirmação de mensagem não é ligada, então eu tenho essa flexibilização, né, de ver, pra ver o que é, às vezes, matar a minha curiosidade pessoal. Mas, assim, não que eu vá retornar. E aí, esse é um ponto, você pode até dar uma olhada, mas você não vai retornar naquele horário. Você entendeu? Porque você não está em tempo hábil de atendimento. E se você flexibiliza isso de sempre responder, ele vai se acostumar.
Ah, Letícia, quando é que eu respondo? Se você começa a trabalhar às 9h, você envia mensagem pra ele respondendo: oi, cliente, tudo bem? Eu vi aqui sua mensagem, acabei de ouvir aqui seu áudio, vi sua mensagem, tô te dando retorno por aqui. Você vai ensinar pra ele que você não está disponível sempre. Ah, mas eu te mandei mensagem ontem. Ah, mas esse horário eu não trabalho. Esse horário e não trabalho, ou final de semana, esses dias não trabalho. Quem impõe os limites é você. Você tem que entender que quem vai impor o limite é você. Assim, se você está ouvindo todo esse episódio até agora e você ainda não se inscreveu no canal, não deixou o like, ou se você estiver no Spotify, você não avaliou o podcast ainda com 5 estrelas, sendo que isso leva, tipo assim, 2 segundos, de verdade, eu estou chateadíssima com você, tá? Estou aqui gravando conteúdo pra você, conteúdo gratuito, conteúdo de valor. Deixa sua avaliação, pra mim é super importante, por favor. E se você estiver no YouTube, não se esqueça, né, de se inscrever no canal, deixar o like. Então vamos para exemplos de você impor limite. O cliente atrasou a captação. Cliente, a captação desse mês tem a janela de ser feita nesse dia aqui. A próxima janela, uma vez que você desmarcou, é dia tal. Até lá a gente vai seguir com conteúdo que já está aprovado e que já está planejado e gravado. Ah, mas não tem conteúdo. Então, nessas datas, a gente vai ficar sem conteúdo. Ah, não, mas foi o caso de eu ir gravar e levou mais tempo. O cliente, lembrando, tá? Dessa vez passou, mas a gente tem esse tempo aqui definido. Tudo que passar vai ser cobrado um adicional por hora a partir do próximo mês. R$100 a hora que ultrapassar. Gente, o cliente, ele sempre tem que ter a opção de ter o que ele quer. Ele quer mais horas? Ele tem que ter a opção de ter mais horas. Mas ele não tem que ter a opção de receber o meu trabalho de graça. Isso, jamais. Aí você vai ver que rapidinho o seu cliente, ele começa a aprovar dentro do prazo, ele para de pedir coisa que não tá dentro do escopo de contrato, ele para de ficar pedindo alteração depois que o design já tá pronto, depois que as coisas já estão feitas. Quem estraga um cliente, seja ele bom ou ruim, é você. Quem estraga o cliente bom é você, quando você confunde prestar um bom serviço com deixar o cliente mimado. Existe uma grande diferença entre você, como social media, prestar um bom atendimento e você deixar o seu cliente mimado. São coisas totalmente distintas. Prestar um bom serviço não é você facilitar a vida do cliente a ponto dele desrespeitar você e os seus processos. Um excelente serviço é previsibilidade, organização, processo, resultado. Só que se você deixa o cliente mimado, principalmente quando ele fala que tudo é pra ontem e você dá um jeito de tudo realmente ser pra ontem, aí acontece o que você mesmo vive reclamando e falando: o cliente não te leva a sério, ele pede muita coisa fora do escopo e ele realmente nunca vai considerar que o que você tá falando com relação aos seus processos é uma verdade e tem que ser seguido, porque você está o tempo todo mostrando pra ele que a sua palavra é extremamente flexível. Você fala, mas se ele discordar, tudo bem, você faz do jeito dele. Quando você estabelece limites de verdade com seu cliente, você não perde cliente bom, você perde cliente folgado, porque um bom cliente vai respeitar o seu processo. Um bom cliente entende o seu prazo. Um bom cliente valoriza a sua estrutura. Se o cliente ele não valoriza, talvez ele não seja o tipo de cliente que você deve e tem que manter. E o que a gente pode pôr dentro do contrato para evitar esse tipo de desencontro? Você precisa ter algumas cláusulas mínimas, tá? Eu vou listar algumas coisas para você. Primeiro, prazo para aprovação de planejamento. Número de alterações, tanto para texto quanto para o design ou edição do vídeo pronta já. Regra para solicitação de urgência, taxa de urgência, e inclusive colocar isso em contrato também, prazo e tempo da captação de conteúdo, o que acontece em caso de atraso, em caso de não aprovação de conteúdo, tudo que está dentro do escopo e o que acontece com demandas extras que não estão cobertas ali dentro do contrato, que passaram o limite do escopo contratado. E os canais e horários de atendimento. Você não coloca tudo isso no contrato para você ser chata não, tá? Você coloca porque tudo tem que funcionar como deveria funcionar. Porque no final, quando o cliente não tem limite, quem vai sofrer com a falta de limite dele sempre vai ser você, sempre vai sobrar para você. E eu quero fechar esse episódio com uma frase que eu acho que é muito importante você gravar na sua cabeça. Se você tem clientes que não respeitam prazos, não aprovam no tempo certo, pede um monte de coisa fora do combinado, e você tá sempre flexibilizando para ele, talvez o problema não seja ele, talvez o problema seja você, a estrutura que tem dentro da sua empresa que torna o seu cliente folgado. A estrutura é responsabilidade 100% sua. Ele só vai ir até onde você permite que ele vá. Você não precisa ser grossa com seu cliente para impor limite, mas você precisa ser muito clara e muito firme, tanto nas suas atitudes quanto no seu posicionamento. E nunca se esquecer, quem paga por um erro, por um atraso, presta atenção no que faz.
Se não doer no bolso dele, ele não vai mudar o comportamento dele com você. Se não existir uma consequência, o prazo, ele sempre vai ser opcional, sempre vai parecer que você tá sugerindo, se der, se aprova nessa data, mas se não der também, fique em paz, tudo bem que eu me viro. Quando você faz esse tipo de coisa, o seu serviço perde muito valor. Se esse episódio te ajudou de alguma forma, aproveita para seguir o podcast no Spotify, avaliar com 5 estrelas, isso faz toda a diferença. E se você estiver assistindo no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para não perder nenhum episódio do LF Lab. Aqui no LF Lab, eu sempre vou te ajudar a se desenvolver como estrategista de conteúdo e transformar o jeito que você pensa e cria conteúdo para as redes sociais. A gente se vê no próximo episódio.